Com o avanço da tecnologia e a popularização das câmeras, cada vez mais surgem por aí filmagens impressionantes e até misteriosas que muitas vezes mostram coisas quase impossíveis de se acreditar. Como, por exemplo, o que aconteceu com esse cachorro, ou com essas mulheres que nós veremos hoje. E a partir de agora, nós veremos juntos alguns dos casos mais impressionantes, misteriosos e até assustadores que andam correndo a internet nesse exato momento em busca de respostas. Então, por favor, já aproveita para deixar aquele super like para não se esquecer depois e se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que algo misterioso for compartilhado por aí, combinado? E, dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Que os cães têm sentidos muito aguçados, isso a maioria das pessoas já está cansada de saber. Só que às vezes a gente não tem muita noção do quanto isso pode fazer toda a diferença. Mas esse caso aqui mostra bem isso. Esse cãozinho que vemos caminhando pelas ruas infelizmente se perdeu há meses dos seus tutores, que nessa altura do campeonato já tinham até perdido as esperanças de encontrá-lo novamente. Mas eis que isso aqui aconteceu. Contra todas as probabilidades, mesmo em meio a todos os cheiros e distrações de uma grande cidade, esse doguinho conseguiu farejar que seus tutores estavam por perto e foi ao seu encontro protagonizando essa cena emocionante. Através do circuito interno de segurança do edifício Dakota, podemos ver algo que, para muita gente, não parece ter uma explicação convencional. Enquanto faziam a manutenção desse andar, já à tarde da noite, os funcionários que estavam no local fugiram desesperados após presenciar alguma coisa que aparece fora do campo de visão da câmera. Mas não demora muito para termos uma ideia melhor do que pode ter acontecido com a sequência da filmagem. Seja lá o que for aquele líquido branco jorrando pelo chão, que, diga-se de passagem, dá até a impressão de estar se movendo, é a partir dele que vemos essas pegadas surgindo pelo chão, como se algo invisível aos nossos olhos estivesse pisando ali. A solução mais simples para entender um pouco melhor esse caso era conhecer o relato das pessoas que estavam lá na hora e descobrir o que elas viram de tão apavorante para fugirem assustados daquele jeito. Mas é aí que está o problema, pois, segundo a história compartilhada junto com essa gravação, a galera que fazia a manutenção do prédio não fugiu só daquele lugar, não. Eles fugiram do emprego também. Seja lá o que eles tenham visto, deixou a galera tão assustada, mas tão assustada, que eles pediram as contas no dia seguinte e se recusam a falar sobre o que aconteceu naquela noite. Deixando no ar o mistério do que aconteceu nesse edifício em Nova York, que apesar de ter uma fama de ser assombrado de longa data, nada de muito estranho havia sido filmado até então. Pelo menos não até essas pegadas. Recentemente, muita gente ficou em pânico assistindo a essa filmagem. Durante uma partida de golfe na Flórida, enquanto o cara filma sua atacada, lá no fundo, desfilando como se o gramado fosse uma grande passarela, vemos esse crocodilo gigantesco passando pelo local numa tranquilidade invejável. E apesar de várias pessoas duvidarem da veracidade do vídeo, dizendo que pode ser inteligência artificial, pelo que tudo indica, não. É só mais um dia normal nos campos de golfe da Flórida. Já faz algum tempo que nós não falamos sobre falhas na Matrix, mas como muita gente me marcou nessas filmagens esportivas, vamos dar uma olhada nelas. Geralmente, essas supostas falhas na Matrix em jogos de basquete são mostradas em vídeos de péssima qualidade. Mas não nesse caso aqui, onde a imagem está excelente. Só que mesmo assim é impossível ver o momento em que a bola passa de um jogador para o outro, o que acabou rendendo um caso extremamente misterioso. Misterioso, mas não tão bizarro quanto essa partida de futebol.
Por algum motivo que sabe Deus lá qual é, esse goleiro foi ficar paradão lá dentro do gol, como se fosse um bug em algum FIFA desses por aí. E vendo um caso como esses, dá pra entender por que cada vez mais pessoas recorrem a essa ideia de falha na Matrix para explicar vídeos como esse. A teoria das falhas na Matrix sugere que pequenos erros ou inconsistências na realidade, como por exemplo objetos que mudam de lugar, lapsos de memória coletivos ou eventos inexplicáveis, seriam evidências de que vivemos em uma simulação computacional. Essas falhas seriam bugs e glitches nesse sistema, semelhantes a erros em um programa de computador, indicando que o mundo como conhecemos pode ser uma construção artificial e que nós, e tudo ao nosso redor, não passam de códigos dentro desse sistema. Ao longo do tempo, essa teoria vem ganhando cada vez mais popularidade com o surgimento de vídeos que parecem desafiar a nossa lógica. E a tendência é que continue ganhando adeptos conforme mais situações estranhas vão sendo filmadas por aí. Mas e aí? Será que podemos estar vivendo em uma simulação ao melhor estilo Matrix? Por favor, me conta aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Há um bom tempo já, nós vimos por aqui o caso de um vulto atravessando as grades de uma porteira, uma filmagem apavorante. Só que recentemente eu me deparei com esse outro caso, um vídeo muito semelhante, mas para nossa felicidade com uma qualidade infinitamente melhor. Através da câmera de segurança, vemos um momento em que essa figura ligeiramente transparente, que parece emanar uma luz clara, atravessa a porteira dessa fazenda sem precisar abri-la, como se tivesse o poder de passar através das grades. Uma visão sinistra e que fica ainda mais bizarra quando conhecemos um pouco melhor a história por trás dela. Conta a lenda que essa fazenda foi o local de trabalho de um homem extremamente dedicado ao seu serviço. Um homem que fazia questão de levantar todos os dias com o canto do pássaro para chegar na lavoura antes do sol nascer. Uma pessoa que após ter falecido teria dado início às aparições nessa fazenda, fazendo o mesmo trajeto em espírito que costumava fazer em vida. E apesar de muitos daqueles que assistem a esse vídeo acharem que se trata apenas de uma pessoa que ficou ali meio estranha por algum defeito da câmera, em contrapartida não é difícil encontrar aqueles que não só creem no sobrenatural, mas que também acreditam que ele seja a explicação para esse vídeo. Enquanto recolhia essa mesa, a garçonete que vemos pelos olhos das câmeras de segurança da lanchonete passa por essa situação. Assim que começa a pegar os objetos, um dos copos se move sem qualquer explicação aparente. Um movimento que deixa a jovem incrédula, confusa e em busca de uma explicação para o que acabou de acontecer. Como se não pudesse acreditar nos próprios olhos. E exatamente por isso, por não ter mais certeza se viu ou não alguma coisa, pediu ao gerente para ver as imagens das câmeras. Imagens que registraram esse fenômeno que nem ela, nem o gerente, e até onde eu pude apurar, ninguém está sabendo explicar. Quando o assunto são filmagens aéreas, a feita a partir desse drone sobre uma ilha canadense é de longe uma das mais medonhas e intrigantes que surgiram recentemente. De acordo com a história por trás dessas imagens, um grupo de turistas passeava pela região de barco quando avistou essa ilha, aparentemente inabitada, e com o intuito de dar uma olhada mais próxima, usaram um drone para ter uma vista aérea do local, o que teria revelado a presença dessa figura gigantesca. E quando eu digo gigantesca de verdade, porque aquela coisa, seja ela o que for, tem quase o mesmo tamanho das árvores. Uma criatura que, além de enorme, também parece estar sobre duas patas e ter o corpo totalmente coberto por uma densa pelagem escura. Uma visão que, apesar de fantástica, levantou muitos questionamentos se não seria um vídeo forjado com inteligência artificial ou algum outro programa de edição de vídeos. Mas, em contrapartida, há também quem tenha lembrado do Pé Grande, o nosso famoso pé de nós todos.
Inteligência artificial ou uma criatura misteriosa? Ou quem sabe, talvez, nem uma coisa nem outra? O que você acha? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Durante o turno noturno nessa fábrica, ali por volta das famigeradas 3 horas da manhã, isso aqui foi ouvido e gravado pelos funcionários. Andrés. Andrés. No meio do expediente, o trabalho foi interrompido por esse som inesperado, um som que lembra demais os gritos de uma criança. O que eu nem preciso dizer que não faz o menor sentido, né? Imagina, ter uma criança na fábrica, ainda mais nesse horário da madrugada. Um horário que, vale ressaltar, é o mais famoso nas crenças sobrenaturais. Às 3 horas da madrugada é um horário que ficou mundialmente conhecido como a Hora da Bruxa ou do Tinhoso. Uma hora que muitos acreditam que o sobrenatural pode se manifestar aqui, no nosso mundo físico. Entre os relatos mais comuns estão pessoas que acordam assustadas, vendo vultos ou ouvindo vozes. Um horário que teria sua origem sobrenatural ligada ao simbolismo religioso por ser a hora oposta à hora do falecimento de Cristo. E mesmo não sendo nenhum ambiente nem um horário para uma criança estar por ali, pelo sim ou pelo não, os funcionários relataram que passaram um verdadeiro pente fino em todos os cantos do lugar. Mas nada. Não encontraram nenhum sinal, nem de uma criança e nem de qualquer outra coisa que pudesse explicar o som gravado e ouvido por eles naquela madrugada. Andrés. Andrés. Seja a obra do puro acaso, um verdadeiro milagre ou o trabalho mais que bem feito dos anjos da guarda, o que aconteceu nessa cachoeira beira o inacreditável. Enquanto eram filmadas se divertindo nessa cachoeira, um deslizamento de pedras pegou todos de surpresa, principalmente as jovens que mergulhavam naquele local e que por muito pouco não foram atingidas. Muito pelo contrário, elas simplesmente saíram ilesas daquelas águas depois dessa experiência assustadora. Um milagre? Um anjo da guarda funcionário do mês? Ou apenas um golpe de sorte? Qual explicação você daria para o que aconteceu nessa cachoeira? Por favor, me conta aqui nos comentários o que você acha. E por falar em intervenções divinas, é exatamente uma delas que uma mulher alega ter registrado nesse vídeo aqui, ó, que olha, é de arrepiar. Eu te convido para assistir agora, clicando nesse card que está aparecendo na sua tela nesse exato momento. Aguardo seu comentário nesse outro vídeo também. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.